Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das leis mais importantes do Brasil, o Estatuto da Pessoa Idosa. É basicamente uma ferramenta fundamental, sabe? Criada para garantir a dignidade, o respeito e a proteção de uma parte cada vez maior da nossa população. Então vamos entender os pontos-chave dele. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que define tudo, né? Quem é que a lei brasileira protege como pessoa idosa? E a resposta, olha só, segundo o artigo 1º do Estatuto, é bem direta. A proteção especial dessa lei vale para qualquer pessoa com 60 anos de idade ou mais. Simples assim. É esse o marco, o ponto de partida para que todos os direitos que a gente vai ver aqui sejam garantidos. E aqui, olha que interessante, tem um detalhe bem importante que mostra como a lei vai evoluindo, né? Em 2022, uma atualização mudou a terminologia oficial. A gente trocou idoso por pessoa idosa, sabe? Pode parecer um ajuste pequeno, mas a ideia por trás é muito forte. Reforçar que, antes de qualquer rótulo de idade, vem a pessoa, com toda a sua individualidade, com toda a sua humanidade. Beleza. Agora que a gente já sabe quem é protegido, vamos entender a base de tudo. Afinal, o que é exatamente o Estatuto? Dá para pensar nele como alicerce mesmo, a fundação, onde todos os outros direitos vão se apoiar. Olha que legal o que o artigo 2º nos mostra. A lei, na verdade, não está inventando direitos novos. O que ela faz é funcionar como um escudo, sabe? Ela garante que aqueles direitos que todo mundo já tem, liberdade, dignidade, essas coisas, continuem ali, firmes e fortes, bem protegidos quando a pessoa envelhece. Certo, agora a gente entra num dos conceitos mais poderosos de todo o Estatuto, que é o princípio da prioridade absoluta. A lei estabelece isso, mas o que isso significa na prática? E mais importante, de quem é a responsabilidade de garantir essa tal prioridade? E sobre isso, a lei é claríssima, não deixa nenhuma dúvida. O artigo 3º diz com todas as letras que a obrigação é da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, ou seja, é de todo o mundo. Não dá para jogar a responsabilidade só para o governo ou só para a família. É da gente, dos vizinhos, de cada um de nós. A proteção da pessoa idosa é, sem dúvida, um dever de todos. Tá, mas o que significa essa prioridade na prática, no dia a dia? Porque não é só uma palavra bonita no papel, né? Significa coisas bem concretas. Tipo, atendimento preferencial imediato em hospitais, em bancos. Significa que uma parte dos recursos públicos tem que ir para eles. Prioridade na hora de receber a restituição do imposto de renda. E, claro, acesso garantido e facilitado à rede de saúde e assistência. São coisas que mudam a vida de verdade. E olha só, dentro desse grupo que já é prioritário, a lei vai um passo além. Ela reconhece que, algumas pessoas precisam de ainda mais atenção. Por isso foi criada a tal da prioridade especial. Ela vale para as pessoas com mais de 80 anos. A ideia é garantir que as necessidades deles sejam atendidas antes mesmo das outras pessoas idosas. Bom, agora a gente entra num tema que é bem sensível, mas que é absolutamente fundamental. Está literalmente no coração do Estatuto. É a proteção contra qualquer tipo de abuso, de violência ou de negligência. E, nesse ponto, a lei é implacável. O artigo 4º não deixa margem para dúvida. É tolerância zero. Nenhuma pessoa idosa pode sofrer negligência, discriminação, violência, nada disso. E atenção aqui para um detalhe que é crucial. Não é só a ação, o ato de agredir que é punido. A omissão também. Deixar de ajudar sabendo que precisa também é uma violação da lei. E a lógica aqui não é só punir depois que a coisa ruim já aconteceu. O Estatuto vai além. Ele estabelece que a prevenção é um dever de todos. Isso muda tudo. Transforma a proteção numa atitude proativa, sabe? Onde cada um de nós tem o papel de ficar de olho, de vigiar e de impedir que qualquer ameaça ou violação aconteça. O Estatuto todo se apoia em 3 pilares que são, assim, essenciais para qualquer ser humano. E ele detalha o que cada um significa especificamente para a pessoa idosa. Bora dar uma olhada em como a lei define cada um deles? Então, o que a lei quer dizer com o respeito? É bem mais do que só ser tratado com educação, viu? É garantir que a integridade da pessoa, o corpo, a mente, a moral, seja inviolável, intocável. Isso inclui o direito de ter a própria imagem preservada, a identidade, a autonomia para tomar decisões, até os objetos pessoais. Tudo isso faz parte do respeito. O direito à liberdade também é visto de um jeito bem amplo. Claro, garante o básico,
o direito de ir, vir e estar nos lugares, mas vai muito além. Garante a liberdade de ter e de expressar opiniões, de praticar a sua fé, o seu culto, e um ponto que é fundamental, garante o direito de não ser isolado, de poder e continuar participando ativamente da vida da família e da comunidade. E aí vem o terceiro pilar, a dignidade. E ela é apresentada como um dever ativo de proteção. O que isso quer dizer? Que zelar pela dignidade é colocar a pessoa idosa a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, que cause vergonha ou constrangimento. É, no fim das contas, garantir que a pessoa seja tratada como um ser humano completo, pleno, em qualquer situação. Certo, com tantos direitos estabelecidos, fica aquela pergunta no ar, né? Quem é que garante que tudo isso vai ser cumprido na prática? Bom, o Estatuto também pensou nisso e define direitinho quais são os mecanismos de fiscalização e de responsabilidade. E aqui, olha só, a responsabilidade cai direto no nosso colo. O artigo 6º diz que não é uma opção, é um dever de todo cidadão comunicar, denunciar qualquer violação ao Estatuto que tenha visto ou que tenha ficado sabendo. A mensagem é clara. O silêncio, nesse caso, nos torna coniventes. Mas denunciar para quem? Bom, além da nossa responsabilidade individual, existem órgãos oficiais criados exatamente para isso. São os conselhos da pessoa idosa. Eles existem nos municípios, nos estados e em nível nacional. E a missão deles é justamente essa: zelar, fiscalizar e garantir que a lei seja cumprida. E não para por aí. A proteção é ainda mais ampla. O Estatuto também garante o básico do básico, né? O direito à vida, à saúde, ao sustento. O que a lei chama de alimentos. E tem um ponto importante aqui. No caso da obrigação de prover esse sustento, se a família não tiver condições de jeito nenhum, o poder público tem o dever de entrar em cena e garantir isso. Para resumir a filosofia, a ideia central por trás de toda essa estrutura, essa citação do artigo 8º é perfeita. Ela diz que envelhecer é um direito personalíssimo, ou seja, individual, único de cada pessoa, mas a proteção desse envelhecimento é um direito social, uma responsabilidade de toda a sociedade. É uma forma brilhante de conectar o individual com o coletivo.